Regional de Colecionadores, Sebos, e que vai acontecer aqui em Caicó. Para falar sobre esse assunto, a gente tem a alegria de receber aqui nos estúdios o professor Antônio Neves e o Ed Carlos, né? Ele queria falar também sobre esse evento. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Ed Carlos, coordenador da Casa da Cultura, bom dia a todos os ouvintes aqui do programa Panorama 95. É isso, Marcos, mais uma vez estamos aqui no seu programa, desta vez trazendo aqui o convite para todas as pessoas amantes do colecionismo, de sebos, né, de antiguidades, para o encontro regional, o terceiro encontro regional de colecionadores, sebos e numismática que nós estaremos realizando próximo sábado e domingo, lá na Casa da Cultura, aqui em Caicó. E é um encontro onde, costumeiramente, a gente vai exercitar, não é, a questão da exposição de peças de colecionismos, negociar também muito desses produtos e contando sempre com muitos expositores de Caicó, da região do Seridó e do estado da Paraíba, né, que este ano também estarão vindo participar. Então, sábado 20, domingo 21, a partir das 8 da manhã até as 18 horas, lá na Casa da Cultura. Esse ano mudou o local então, não foi? Só uma questão que muita gente está perguntando, Marcos, porque este não é aquele, vamos dizer assim, né? Esse não é aquele, esse é esse, este né? Aqui é um encontro que nós, o grupo de colecionadores de Caicó e do Rio Grande do Norte, nós estamos, a cada 2 meses, estamos promovendo em uma cidade aqui da região do Seridó. Então, o que acontece na ilha é outro. Aquele da ilha é um encontro mais amplo, né? Que aí a gente vai lá no encontro da ilha, que é em setembro, né? De agosto para setembro. Tem toda uma estrutura, mas são encontros menores, vamos dizer assim, mas com o intuito também de difundir, né, a questão do colecionismo, dos sebos, principalmente, que aqui em Caicó está crescendo muito, né? E aí a cada 2 meses aqui na região do Seridó a gente está com o projeto em andamento para realizar em uma cidade. Por exemplo, em janeiro nós realizamos em Parelhas, lá durante a festa de São Sebastião. Agora, a sábado e domingo aqui em Caicó, e depois vem Currais Novos, Acari, provavelmente Florânia, e a gente termina em Natal. Então são encontros regionais de menor porte, vamos dizer assim, mas com um conjunto de peças em exposição, para ser negociadas e também para que as pessoas possam visitar e tudo mais, para a gente fazer deste movimento, que é inclusive um que mais cresce no Brasil, né, a questão do colecionismo, para que as pessoas possam participar, né, e ter essa opção, né, de se reportar a esses momentos, né, em que esses encontros proporcionam. Antes de passar aqui para o Ed Carlos, vocês conseguem reunir, por exemplo, um bom público nesses encontros? Geralmente são pessoas que já são colecionadores, são curiosos também? Bom dia, Ed Carlos. Oi, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Rural, bom dia, Antônio Neves. Na verdade, a Casa de Cultura, a gente está tentando fazer a função de Casa de Cultura, né, de abraçar os eventos. Então, a gente foi procurado por Antônio em relação ao espaço e estamos muito felizes que a casa tenha sido o espaço escolhido para a realização desse evento. Então, esperamos sim um bom público de apreciadores do colecionismo e também de pessoas que vêm para visitar a casa e de repente se deparar com um momento de conhecimento também, né, em relação a esse tipo de exposição. Como é que vai ser a programação de visitação? A casa vai estar aberta das 8 da manhã no sábado até às 18 horas, né? Fecha para um intervalozinho para o almoço, mas retorna. E no domingo, das 8 da manhã às 15 horas. Às 15 horas da tarde. Lembrando que é direto, não fecha não, viu? Sim. De 8 às 18 horas, o pessoal tá certo. vai estar então lá à disposição. Vai ter gente lá o tempo todo. O tempo todo. Professor, quem for visitar, no caso, ele vai poder ver que tipo de coleção, por exemplo? Marcos,
sobre a questão da participação do público. A participação do público é sempre muito interessante, muito bem participado este evento que a gente realiza em agosto, né? Dá um público expressivo, principalmente os jovens, as crianças, as pessoas idosas, né? E isso significa que há uma importância muito grande das pessoas em valorizar esses elementos, né, que diz respeito à nossa memória afetiva, com o colecionismo e essa coisa toda. E quanto à questão dos tipos de coleções? Dos tipos de materiais que nós vamos ter lá, por exemplo, em sebos a gente tem uma variedade, né, principalmente o disco de vinil, né, CDs, livros, que são características mais de sebos, né? Mas aí nós temos os antiquários, né, aqueles expositores que trabalham com antiquários, que trazem desde o rádio antigo, né, aquela peça de mídia, dos celulares, enfim, objetos que até 40, 50 anos atrás era do uso comum das pessoas. A vitrola, não é? As peças até peças de roupas, né? Então tudo isso faz parte desse tipo de produção, né? Como também a numismática, que é os colecionáveis de moedas, cédulas, selos, né? Então são também os grupos de pessoas que vêm tanto para negociar como para expor, né? Todo tipo de cédulas e moedas nacionais e estrangeiras, né? Que fazem parte deste produto, né, colecionáveis da numismática. Então essa variedade é o que promove esse tipo de encontro, porque aí você se depara com coisas que seus avós, seus bisavós, um parente seu, ou você mesmo em um determinado momento da sua história, no tempo, ouviu alguém usando, né? Por exemplo, a questão do disco de vinil, né? A questão do vinil tem crescido muito no Brasil, da pandemia para cá, tem tido um aumento de 39% no consumo. Então hoje há uma procura muito grande das pessoas, principalmente dos jovens, pelo vinil, porque também há uma discussão muito grande hoje em dia em relação ao retorno do analógico em determinadas atividades. Eu estava ouvindo aqui a entrevista da psicóloga, né, sobre a questão do celular, né, e em alguns países subdesenvolvidos tecnologicamente já há uma orientação pedagógica de as escolas voltarem para algumas funções analógicas, né, do uso analógico do ensino, para poder resgatar um pouco essa coisa da ansiedade nos jovens, nas crianças. Então o vinil tem essa função do ponto de vista analógico, é uma mídia analógica, né, que está voltando juntamente com o CD, a fita cassete, né, a fita VHS, né? A fita VHS, né, o antigo vídeo cassete, por exemplo, as máquinas fotográficas, né, tem muita máquina fotográfica expostas nesses encontros, né, aquelas máquinas fotográficas antigas, do tempo de Zé Lino, aqui em Caicó, por exemplo, né. Então tudo isso faz parte desse conjunto de coisas que a gente busca trazer para esses encontros, para proporcionar nas pessoas esse reencontro, não com o passado, né, mas com a história. Porque não é um reencontro com o passado, é com a história. Isso faz parte do processo que, como a gente sempre costuma dizer quando a gente vem aqui, né, tem tudo a ver com o que nós somos hoje, né? Se hoje a gente tem o celular que concentra 100% das funções do que antes você precisava de uma filmadora, de um gravador, de uma máquina datilográfica, né, de um aparelho de DVD, hoje está tudo no celular. Mas as funções analógicas do passado está dentro desse processo da história, da tecnologia do século XX, por exemplo, né? Então é esse reencontro mesmo com a história que a gente também busca proporcionar nesses encontros, para que possa, por exemplo, cédulas da Alemanha, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O nosso ouvinte Danilo Souza, lá do Ouro Branco, diz que tem um patacão datado de 1818, de 960 réis, né? É uma peça rara essa? Raríssima. É raríssima. É uma das mais raras que existe hoje no Brasil. O patacão, no caso, é uma moeda, né? É uma moeda, né? Que na época do Império tinha alguns de prata. Alguns não, os patacões geralmente, essa de 960 réis, são de prata, né?
Então na época já era raro, porque só tinha quem tinha muito dinheiro. E hoje em dia também está bem mais raro. Então são coisas desse tipo que a gente vai trazendo para esses encontros e que as pessoas, as crianças, né, que participam, os pais levam as crianças e elas adoram, né, quando elas veem aquela vitrola tocando um disco de vinil, né, elas não têm cognição sequer de saber o que é que aquilo significa, mas quando a gente diz, isso aqui é a música que tem no celular, antes tocava aqui. Né, então, hoje em dia, isso tudo tem tido uma importância interessante para que as pessoas possam rever, né, tudo isso. Nossa amiga Dorinha lá de Jardim Seridó, ela mandou para cá até uma fotografia, ela disse que tem essas cédulas aqui, né? E ela quer saber se ela pode vir participar do evento com essas cédulas. Pode, essas cédulas aí, elas não têm muito valor de mercado. Para quem está em casa, o que é isso? No mundo mas muita gente tem, né? Porque a coisa da cédula, ela tem muito a ver com o tipo da cédula, o ano, não é? A qualidade, o estado de conservação da cédula, né? Tudo isso tem a ver. Às vezes as pessoas têm as cédulas ali já bem desgastazinha, aí chega e querendo avaliar, mas não tem o valor de mercado que supostamente nesse comércio de numismática tem, de colecionismo. Mas pode trazer à vontade, você que tem alguma coisa em casa, né, alguma peça que você considera que é antiga, tal, pode trazer. Se for para negócio, a gente avalia. Se for apenas para mostrar, também não tem problema nenhum, pode trazer à vontade. E lá sempre aparece alguém interessado de alguma forma para obter, né, algum tipo de coisa desta natureza, né, porque faz parte também da curiosidade e tudo mais de as pessoas buscarem esse tipo de objetos, às vezes para ter em casa, né, para guardar. Às vezes você chega alguém e diz, eu lembro que minha avó tinha isso aqui e tal, quando eu era criança a gente ficava vendo, então a pessoa compra apenas para manter aquela memória afetiva, né? Então é isso, esses encontros eles trabalham com todas essas expectativas que gera nas pessoas. Ô professor, quem também, digamos que por alguém queira comprar um rádio antigo, por exemplo, né? Ele pode também aproveitar esses encontros para fazer essas compras também? Sim, sim. Temos sempre rádios, como eu já falei, rádios, vitrolas, gravadores antigos, o próprio disco de vinil, né? Tem de toda forma e de toda natureza, né? Que possa alguém às vezes esteja querendo. Então depende muito da sorte de alguém ter lá à disposição e, claro, as pessoas pagarem. Porém, ia falar sobre isso, porém não são produtos baratos, né? Não, também não são caros. Né? Não vamos dizer aqui que vale, que alguém, que eu, você não possa adquirir. Né? É porque são raros e nem sempre você encontra. E tem um preço pela raridade, né? Disposição para ser vendido, às vezes alguém tem e também não é para negócio. Né? Então tá lá só exposto para poder a pessoa ver como funciona e tal. É muita coisa envolvida dentro desse universo comercial e cultural do colecionismo, né? É por isso que a gente tem se esforçado para sempre promover esses eventos, porque nós estamos vivendo numa época em que as novas gerações são desmemoriadas, né? A geração digital tem muita dificuldade de entender o passado e compreender como é que a gente interage com ele. E, como eu já falei, isso é também uma forma de educar um pouco as pessoas para elas compreenderem como é que as coisas funcionavam antes e por que funcionam agora desta forma. Então esses encontros a gente tem contribuído para isso porque a gente percebe que tem aumentado não só a participação, mas o interesse das pessoas. Por exemplo, hoje nós temos aqui em Caicó um grupo muito grande já de crianças e jovens que colecionam alguma coisa, principalmente cédulas, moedas, né? Cartões telefônicos, selos, álbuns de figurinha, por exemplo, os antigos álbuns de figurinhas das Copas de 1982, 1986, inclusive um dos colecionadores vai estar trazendo aí os álbuns, né? Que são raríssimos. Então tudo isso tem proporcionado às pessoas essa interação com o conhecimento, né, desse universo de coisas. Que bom, né? O Rui Evandro, também colecionador, né? O Rui, ele começou como colecionador, agora virou restaurador também, né? Restaurador também. Para você ver, cada peça que ele restaura que resultado massa, de viu? toda essa movimentação que a gente tem hoje,
porque às vezes você pega um material meio desgastado, e aí é preciso ter o restaurador. E Rui se dispôs a isso. Hoje em dia é um dos melhores restauradores, restaura rádio. Ontem ele botou lá no grupo uma foto, né? Um oratório. Ontem ele colocou lá no grupo uma foto de um guarda-roupa antigo que ele restaurou. Então isso é muito bom. E fica perfeito, você, né? Resgata, agora restaura de forma original, né? Ele está aqui mandando um abraço e parabenizando você, Antônio Neves, o Ed Carlos e todos os envolvidos nesse evento. Tem ouvido com a gente aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Marcos Dantas, estou aqui ouvindo o Panorama 95, bom dia a todos. Aproveito a oportunidade aí, convido o amigo para fazer uma exposição de itens antigos lá na Praia da Pipa. Nosso amigo Erivaldo, do Superação Eventos, né, tá aí convidando vocês para levar essa exposição para Pipa, né? Aquele local paradisíaco maravilhoso lá de Tibau do Sul, né? Até eu vou nesse dia, viu? Aproveitando esse convite dele, dizer que a gente aceita, né? Desde que se crie as condições logísticas para isso. Lá ele tem lá uma estrutura que esperando vocês de braços abertos. Isso, não, porque precisa de toda uma logística, né? Inclusive, com o Ed Carlos aqui, a gente está preparando toda a logística para a partir de sábado. Mas veja bem, algumas escolas também às vezes nos convidam para fazer tipo uma exposição de uma aula sobre esses elementos, né? Sobre essas questões, da questão do colecionismo, sobre uma determinada temática, né? Então as escolas também, então isso é muito interessante, porque desperta nisso também no sentido do educar, né? Porque pedagogicamente é muito interessante e útil do ponto de vista do conhecimento, de agregar mais conhecimento, esse debate, essa discussão, né? Porque também tem um outro elemento que contribui, que é para a questão da conservação e a preservação do meio ambiente. Porque em vez de você jogar fora, por exemplo, você tem 100 discos de vinil e joga fora, ou seja, você está simplesmente, né, colocando lixo no meio ambiente, que vai demorar aí séculos e séculos para ser. Então você simplesmente recicla, né? Você vai passar para alguém que coleciona, que comercializa tal. E isso também tem essa função bastante interessante, né? Ed Carlos, e além da exposição, quem for participar lá na Casa da Cultura vai também conhecer os outros espaços da nossa Casa de Cultura, não é isso? Exatamente, eu estava ouvindo aqui Antônio Neves falar e assim, essa parte mais técnica do evento em si, é claro que ele é a pessoa especializada para falar, mas falando de Casa de Cultura, além da exposição desse material de colecionismo, a gente tem outros espaços na Casa de Cultura, bem interessante. Hoje a gente está com exposição de fotocorrosão do artista Santos Latonagem em uma das salas da casa. Tem o acervo da casa também de artistas locais daqui, né, da região do Seridó. Então, e sem falar do espaço da Casa de Cultura, que a gente passou por uma reforma recentemente, a casa está com acessibilidade, então oferecendo o melhor conforto para as pessoas que vierem nos visitar. A casa já é em si um prédio histórico, né? O sobrado do Padre Guerra, um sobrado bicentenário. Então a gente está muito feliz em estar recebendo essa exposição e convidando o público para chegar, né, se fazer presente e visitar a Casa de Cultura, essa exposição e outras que a gente também tem na nossa casa. Gente, de 20 a 21 de abril acontece aqui na Casa de Cultura Popular de Caicó, por trás da Catedral de Santana, o Encontro Regional de Colecionadores, Sebos e Numismática, aqui de Caicó, né? Professor Antônio Neves, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer à Rural, ao seu programa, mais uma vez, né, pelo espaço, né, para a gente divulgar momentos como esse, uma cidade como Caicó, que precisa sempre de oportunizar momentos como esse também para os jovens, né, para as crianças, e convidar todos para sábado e domingo, das 8 às 18 horas, lá na Casa da Cultura. E dizer que lá nós vamos ter peças em exposição, mas também estaremos comercializando, né, e você que tiver alguma coisa em casa, tal, queira levar,
Fiquem à vontade, sejam todos e todas bem-vindas e obrigado. Ed Carlos, agora algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, agradeço pelo espaço, convido as pessoas a participarem, a visitarem a Casa de Cultura e estamos de portas abertas aguardando o público. Gente, eu vou para o intervalo comercial rapidinho.